Glória a Deus. Ei, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só te dar algumas orientações. Não sei se você percebeu, mas o diabo não está muito contente com esse culto, não. Caiu uma fase e nós estamos funcionando por um milagre. Amém? Então, se o diabo está querendo se opor, se ele está querendo botar pressão, nós vamos botar pressão para lá. Amém? Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração? Eu queria que você orasse em outras línguas. Amém? Eu queria que você conectasse o seu coração no céu, que você entendesse aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que está meio escuro aí, mas fica tranquilo. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, por essa reunião. Consagramos a nossa vida. Consagramos, Pai, esse ambiente, Pai, para te servir, para ouvir a tua palavra. E declaramos, Pai, tua boa mão sobre nós. Nós resistimos no nome de Jesus toda a operação das trevas para querer impedir o culto do Senhor. Nós declaramos tua mão, Pai, poderosa sobre nós. Declaramos teu favor, tua graça. Oh, Pai, nós te honramos, Pai, nessa noite. Declaramos, Pai, que temos fome e sede por mais de ti. Nós sabemos que um avivamento está, Pai, estabelecido sobre nós. Um avivamento em milagres, um avivamento em conhecimento da verdade, mas um avivamento financeiro também. Declaramos, Pai, os olhos do entendimento iluminado, tua graça e teu favor, Pai, estabelecido sobre nós. Oh, nós te honramos, Pai, nós te bendizemos. Oh, Pai, muito obrigado. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Graças te damos. Louvamos o teu santo nome. Oh, aleluia. Oramos, Pai, por cada um que está em casa. Oh, por cada um que está aqui. Declaramos que a tua palavra, Pai, ela vai ter livre curso na nossa vida, na nossa família. Oh, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levamos cativo, oh, todo pensamento à obediência de Cristo. E declaramos, Pai, tua vontade estabelecida sobre nós e sobre esse lugar. Quantos creem e concordam, diga amém. Fala assim: hoje à noite eu declaro, minha vida será afetada. Eu me recuso a sair da mesma forma que entrei. Eu acolho a palavra de Deus como vinda para a minha vida, e ela vai funcionar em cada área da minha vida. Agora, quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia, você pode se assentar. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu preciso dar um recado. Irmãos, eu queria pedir uma gentileza para você. Talvez você está aqui e fez isso sem querer, mas tem um Siena prata da placa DWC 9G50, está na frente de uma garagem, e nós não queríamos incomodar os vizinhos. Um Gol branco também, EWR 1C34, você também precisa ver. E tem um Ford K prata QXN 7119. Você precisa comparecer lá para nos ajudar, para a gente não ter problema com os vizinhos. Amém? Se você está aqui, então nos ajude aí com os diáconos podem te ajudar em relação a isso. Um Siena prata, um Gol branco e um Ford K prata. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco eu creio que vai estar tudo restabelecido. Quantos concordam comigo? Amém? A energia, o painel vai estar funcionando. Amém, irmãos? Então eu creio que nós vamos ter um culto maravilhoso. Sabe, irmão, hoje pela madrugada eu fui despertado por Deus por meio de um sonho.
E comecei a orar por algumas coisas e estava pronto para mim ir para São Paulo, eu e a Sandra hoje pela manhã. E quando eu acordei, eu não percebi paz de ir. E o Senhor me trouxe algo para o meu coração e eu comecei a orar por isso durante o dia. E quando nós fomos tomar café, ficou muito mais claro ainda que eu deveria ficar mesmo e que eu não deveria ir. E comecei a ligar as minhas antenas espirituais e perceber aquilo que Deus queria tratar comigo. E geralmente eu não prego de terça-feira na igreja, geralmente eu só prego domingo pela manhã, mas aí eu percebi uma nota no meu coração. Eu liguei para o pastor Marcos Paulo, falei: rapaz, eu vou pregar. Liguei para o Mateus, liguei para o pessoal da mídia, que eles preparassem tudo, para que aquela palavra que Deus estava colocando no meu coração. E você sabe, né, que o diabo sempre vai querer trabalhar contra a palavra de Deus. Sabe, amado, tudo que o diabo quer roubar não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu dinheiro, mas a palavra, porque o poder está na palavra. E eu me lembro que domingo pela manhã eu comecei a falar com você a respeito de princípios, né, para uma vida abençoada. E falei sobre você ver coisas no seu coração, falei sobre você saber se pessoas têm problema com você, ou se há falta de perdão. Quanto se lembra disso? Sabe, para que você liberasse o fluir de Deus na sua vida e na minha vida também, para que Deus pudesse liberar aquilo que Ele quer fazer. E sabe, amado, eu tenho orado durante o dia a respeito disso. Separei um tempo também para mim estudar algumas coisas. E um dos princípios que eu já ensinei aqui há muito tempo atrás, e em alguns lugares que eu fui, a respeito de humildade. E eu fui olhar e dar uma lida também em algumas coisas a respeito do quanto humildade está ligado à fé. E eu queria conversar com você a respeito desse princípio. Eu sei que você sabe aquilo que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Hoje por enquanto, eles ainda não conseguem colocar aqui. Eu não sei se eles conseguem colocar lá para quem está em casa assistindo. Mas eu me lembro que esse texto diz: rogo-vos, pois, que você deve aos jovens ser submisso aos mais velhos ou aos mais maduros, né? Outros sim no trato de uns com os outros, né? E depois ele diz: e vestivos, pois, né? Ou revestivos, pois, com as vestes da humildade. Fala assim comigo: vestes da humildade. A Bíblia diz que eu tenho que me vestir, não é algo que Deus faz por mim, não é algo que Deus faz por você, mas é algo que eu tenho que fazer. E esse princípio de humildade é algo tão sério e tão importante, que é segurança para mim e para você ouvir as mesmas coisas. Sabe, amado, porque senão orgulho vai entrar, prepotência, soberba, arrogância. E sabe, amado, eu vou te dizer, nesses últimos dias, as mídias sociais, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar em orgulho e não vamos perceber. E eu quero conversar com você algumas coisas, porque eu sei que uma onda de glória na área financeira está liberada sobre nós, mas Deus ainda quer limpar, fluir o canal para que essas coisas nos alcancem. Você está aqui comigo? Então eu queria que você se desarmasse hoje. Eu não estou aqui para bater em ninguém, eu não estou aqui para me colocar como melhor do que ninguém, mas eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida. Não só você que está aqui, mas quem está em casa também. Eu estou vendo que tem bastante gente nos acompanhando pelas redes sociais aí, pelo canal. Mas eu queria que você se abrisse para aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero te dizer que o primeiro a ser tratado foi eu mesmo. E sabe, eu tenho olhado primeiramente para a minha vida. Eu tenho aprendido que humildade é ser ensinável. Eu tenho aprendido que humildade, em primeiro lugar, é você aceitar o que está escrito. E você vai ter que rever o que você acha ou o que você pensa, mesmo que às vezes seja algo estabelecido na palavra. Porque às vezes o que está estabelecido na palavra não é a estação que Deus quer para a tua vida. E vai precisar de humildade para talvez recuar daquilo que você está achando e pensando. E muitas pessoas estão se perdendo na caminhada com Deus ou no chamado de Deus por achar que sabe tudo e agora pode decidir ou tomar decisões sem olhar para as escrituras, sem olhar para os princípios, sem considerar uma liderança. Sabe, amado, nós temos tido aulas aqui poderosas e muita gente está vindo a respeito de submissão e autoridade. Sabe, amado, Deus vai levantar uma voz sobre a sua vida. Amém? E aquela voz sobre a sua vida, você deve ficar atento, né?
para as direções que Deus vai trazer. Então eu acho importante a gente olhar para esses princípios. E eu queria, amado, com o meu coração assim, muito tratado, sabe, conversar com você algumas coisas. E eu fui estudar hoje, eu queria começar esse culto falando uma frase de um grande homem de Deus chamado Watchman Nee. E eu queria, sabe, começar esse culto com essa frase. E eu queria que você, se possível, anotasse isso. Sabe, essa frase mexeu muito comigo hoje quando eu estava lendo. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe em suas vidas, essas pessoas não deveriam trabalhar para Ele. Diga amém, por favor. Porque às vezes, sem que a gente perceba, a gente está em orgulho, em altivez, em prepotência e soberba. E essas coisas, elas são muito sutis. E eu quero que você tenha cuidado com isso. Amém, irmãos? Eles estão restaurando aqui, pode deixar, fica tranquilo. Amém, não tem problema, pode ficar à vontade aí, gente, para trabalhar. E então, ele diz assim, aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nem deveriam trabalhar para Ele. Isso é uma frase de um grande homem de Deus chamado Watchman Nee. Amém? E eu me lembrei de um texto que eu ensino muito quando eu falo sobre submissão e autoridade. Sabe, eu queria até que você abrisse a sua Bíblia para você achar, para você ver que está escrito. Porque esse é um contexto do povo de Israel, do povo escolhido de Deus, do povo que tinha acesso, do povo que tinha uma identidade diretamente com Deus, do povo que tinha recebido a lei. E o escritor de Eclesiastes, ele diz algo poderosíssimo. No capítulo 4 e no verso 13, eu queria que você abrisse lá comigo. Que água esquisita. Aleluia. Todo mundo achou? Eclesiastes capítulo 4, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Mas eu vou ler na minha tradução, tá bem? Na tradução by Joseph Robert. Melhor é o jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que já não se deixa corrigir ou se de amoestar. Está falando do povo de Israel que não se deixou ser corrigido e admoestado. Amém? E eu tenho pensado sobre a minha própria vida, sobre o ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. Tenho entendido que o quanto mais simples eu for e desenvolver humildade em cada uma das áreas da minha vida, família, ministério, eu vou desfrutar de resultados poderosos em relação à minha vida de fé. Eu tenho descoberto isso, amado. Sabe, eu tenho, lidado com algumas coisas da minha vida, eu tenho lidado com situações, e quanto mais simples eu tenho me tornado, e quanto mais cuidadoso eu fico com as escrituras, eu tenho desfrutado de milagres poderosos. Eu não tenho precisado colocar força para as coisas acontecerem, sabe, porque eu não tenho me colocado melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. O que me difere de mim e de você é o nível de responsabilidade que eu carrego. Mas cada um de nós temos uma responsabilidade e um chamado diante de Deus, e um dia nós vamos dar conta dele também. Então, eu também gosto daquilo que Tony Cook disse no seu livro Atravessando as Tempestades. Ele diz algo que eu acho muito poderoso. Ele diz que eu não posso simplesmente ter uma vida livre de problemas. E eu quero te dizer, você não pode achar que você vai viver uma vida livre de problemas. Agora, o que você precisa aprender, e ele disse, eu peguei, reduza as suas expectativas em relação à terra. Agora, eu e você podemos viver céus na terra, mas para isso humildade vai ter que estar evidenciada em cada área da nossa vida. Porque problemas vão vir, situações vão vir, agora o segredo é o meu e o seu coração, como ele vai estar. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Então eu acho isso muito importante. Agora, mas para isso nós devemos tomar cuidado com o que nos impede de desfrutar de promessas. Sabe, como por exemplo, o cuidado que eu e você devemos ter com essa questão de orgulho. Repita assim comigo, orgulho. Fala assim, soberba, prepotência, arrogância, altivez.
Sabe, amado, essas coisas devem estar, sabe, nós devemos estar cuidadosos com isso. E essas coisas só não vão estar evidenciadas em nossa vida se eu e você nos vestirmos com as vestes da humildade. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Fala assim, humildade. Sabe, amado, eu fiquei impressionado como Deus trata isso sério na Bíblia. E sabe, é uma coisa que eu e você devemos tomar muito cuidado. Eu vou te mostrar que você pode crer na palavra, você pode conhecer a palavra, você pode ensinar a palavra e mesmo assim não andar em humildade. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Mas nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Amém? Então eu gosto de uma frase de um homem de Deus também chamado Rob Thompson. Ele diz que eu devo viver por princípios e não por sentimentos. Eu devo viver por princípios e não por sentimentos. Você está aqui comigo, amado? Então eu acho isso muito interessante. E ele continua dizendo o seguinte: por isso devo viver a minha vida para Deus, a quem devo ser fiel em todas as circunstâncias, mesmo se alguém for infiel a mim. Ele continua dizendo, ele ainda, essa pessoa, se beneficiará da minha fidelidade devido à minha caminhada com Deus. Eu vou repetir. Rob Thompson diz que eu devo viver por princípios e não por sentimentos. Você pegou isso? Eu devo viver por princípios. Que princípios são esses? Aquilo que a palavra diz, e para isso eu vou precisar andar em humildade. E se tem alguém que nos ensina a respeito de humildade, é Jesus. Deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo. E quando sabe o que ele fez? E assumiu forma humana. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Agora, por isso devo viver a minha vida para Deus, a quem devo ser fiel em toda e qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, mesmo se alguém for infiel a mim. Essa pessoa que foi infiel a mim, ela ainda se beneficiará da minha fidelidade a Deus, devido à minha caminhada com Deus. Por isso vai ter que estar evidenciado humildade na sua vida. Porque se a humildade não tiver evidenciado, quando alguém é infiel a você, você quer dar uma resposta. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, que você não deve se justificar. Ele diz, a mim cabe a vingança. Ele diz, eu retribuirei. Você está aqui comigo, irmãos? Então eu acho muito sério isso. Então a falta de humildade tem sido um problema sério. Por que é sério? Porque certamente nos levará a orgulho se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida. Diga amém, por favor. Eu acho essas coisas sérias demais. E é por isso, amado, que eu quero que você tome bastante cuidado. Quando a humildade não está em evidência, eu quero que você entenda uma coisa e eu vou te provar isso. Minha fé fica inoperante. Inoperante. E vou repetir. Orgulho, altivez, prepotência, soberba, são coisas que, quando está evidenciado na sua vida, você não percebe ou você não quer perceber. E quando alguém diz, rapaz, toma cuidado, eu percebo que você está meio orgulhoso. Quem está assim, ele não aceita. E às vezes por conta de coisas que carregam como verdades. Por isso que nós vamos precisar nos esvaziar de nós mesmos e nos vestir com as vestes da humildade. Agora eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, abra lá comigo. Vou te mostrar um texto que são palavras de Jesus. Capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5. Do verso 19 em diante, não precisa abrir 19 não, você vai ver que Jesus está explicando sobre a sua missão. Jesus está falando que, no verso 37, que o Pai me enviou, e esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. E aí ele vai dizendo no verso 40, contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. E ele diz no 41, eu não aceito glória que vem de homens. Eu vou repetir Jesus falando no verso 41, eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, olha Jesus dizendo, que não tendes em vós o amor de Deus nesse contexto. E aí no verso 43 ele diz, eu vim em nome de meu Pai,
e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente, Jesus está falando que aquele povo o recebereis. Agora o 44, eu quero que você grifa isso na sua Bíblia. Olha o que ele diz: como podeis crer? Como podeis crer? Ele está falando de fé. Você está aqui comigo? Ele está dizendo: como podeis crer? Vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É uma pergunta. Como é que vocês vão poder crer, se vocês aceitam a glória que vem dos homens, e não aceitam a glória que vem do Deus único? Esse texto aqui está envolvido, sabe o quê? Orgulho. Ele está dizendo, é uma pergunta que ele está fazendo: como vocês vão poder crer? Ou como a sua fé vai funcionar? É isso que eu quero que você entenda. Porque a vida de fé é uma vida que agrada somente a quem? A vida de fé, ela não traz glória para você, nem para homem nenhum. A vida de fé só glorifica a Deus. Diga amém, por favor, gente. Então ele está deixando claro como vocês vão poder crer, ou como vocês vão poder andar em fé, se vocês não entendem esse princípio. E ele diz aqui, eu vou te mostrar, que o que está envolvido aqui é orgulho. Eu não tenho tempo de ler todo o texto. Amém? Então fica muito sério nesse texto. O próprio Jesus revela para nós que é de fato o orgulho que faz a fé inoperante. Ele diz: como vocês vão poder crer? É uma pergunta que ele está dizendo: como a vida de fé vai ser evidenciada? Se a vida de fé só pode dar glória a Deus, e a gente quer viver uma vida onde os princípios e as coisas que nós achamos, nós não queremos nos vestir com esta humildade, ou por conta de um conceito que a gente acha e crê, e não nos sujeitamos, às direções ou às estações que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Porque quando a gente olha para o livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, falando sobre essa questão de humildade, eu vou citar para você, porque eu tenho bastante texto. Ele diz assim: antes ele dá maior graça. Fala assim comigo: maior graça. O que é isso? Capacitação divina para fazer o que naturalmente você não tem capacidade para fazer. Tem tudo a ver com ele. Antes ele dá maior graça, pelo que diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos prepotentes, aos arrogantes, aos altivos, aquele que não se humilha. E sabe, amado, esse tipo de princípio é algo que você pode evidenciar todo dia, dentro da sua casa. Ou situações que se levantam dentro de você, que você sabe que a coisa poderosa que você tem que fazer é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a forma de você agradar a Deus é andar pela palavra, andar com fé na palavra de Deus. Fé é fé na palavra. E a Bíblia diz que você não deve ter essa coisa de querer sempre ter a razão. Você está aqui comigo? Você nunca quer se rebaixar. Você sempre quer estar naquela condição de estar por cima. E muitos de nós não estamos desfrutando da bênção de Deus, porque nós temos o nariz empinado, e quando se levanta uma situação, uma circunstância, nós não queremos ceder. Sabe o que é isso? Orgulho. Isso é prepotência, isso é altivez. Sua fé não vai funcionar, e você vai ver tudo começando a dar errado. Coisas quebrando, carro quebrando, dinheiro não chegando. Eu quero que você entenda o quanto isso é sério. Às vezes no relacionamento, no casamento, na amizade, nos negócios. Sabe, você não percebeu, mas algo se levantou dentro de você, que agora você, mesmo que você entenda que aquela pessoa está com razão, você não quer se rebaixar. Sabe que isso é orgulho, isso é falta de humildade, isso é prepotência.
Você quer fazer do seu jeito, quando uma liderança diz que é para fazer de outro. Alô, você está aqui comigo? Amém. Eu estou feliz, olha a igreja como está cheia. Pelo menos o convite você aceitou. Vamos ver se você aceita a palavra. Nós estamos com muita gente na igreja e muita gente nos assistindo. Mas, irmão, em nome de... Eu vou me ajoelhar por esta causa. Eu me ponho de joelho. Se dobra diante de Deus hoje. Não fica querendo ter a razão sempre. Quem tem a razão é a palavra, não é você. E quem tem que ser humilhado, envergonhado é o diabo, não é você. Envergonha o diabo hoje, sabe como? Dizendo: Pai, eu me rendo. E quando alguém tiver com a razão, seja humilde para dizer: eu concordo. Quantas vezes a Sandra faz isso comigo? A Sandra é uma das pessoas que mais trata isso na minha vida. Às vezes eu estou lá, debaixo de coisa e tal, e não sei o que, não sei o que. Ela falou assim: Zé, mas a Bíblia diz isso. E eu falei: é. E eu quero humildade. Você está certa. E aí, qual é o outro passo? Arrependimento. Senhor, eu estava errado. Agora o que eu não quero é viver uma vida afastada da bênção de Deus. Viver uma vida que eu sei tudo, posso tudo, mas estou com Deus me resistindo. Porque a Bíblia diz que Deus dá maior graça aos humildes. Mas aos soberbos, aos arrogantes, aos orgulhosos, eu não sei se você sabe o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que Deus resiste. A Bíblia diz em Tiago 4,6, antes dele dar maior graça, pelo que Deus diz, que Deus resiste ao soberbo. Irmão, você já parou para pensar, e eu queria que você pensasse hoje aqui. Eu queria que você avaliasse teu coração, e já se vestisse com as vestes da humildade já. Talvez Deus esteja te resistindo. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Que talvez Deus esteja te resistindo, por falta de humildade? Ou por estar evidenciando orgulho, soberba, prepotência, arrogância? Porque você acha que tem que ser feito do seu jeito? Porque você acha que é do seu jeito? Não é nem do seu, nem do meu e nem da pessoa. É do jeito de Deus. E vai precisar de humildade. De dizer: eu aceito o que está escrito. E não é no aceito no sentido da arrogância. Porque Deus vê o coração. Eu vou te dizer uma coisa: se você pegar essa palavra hoje, você vai ver o que ainda vai acontecer essa semana na tua vida. Você vai dar lugar para Deus operar milagres. Você vai limpar o canal e vai fluir. Deixa de querer ter a razão. Porque quem tem razão é a palavra. É Deus é quem tem que ser exaltado, não é você. Antes ele dá maior graça para quem? Para os humildes. E o que é humilde? Uma das suas definições: ser ensinável. Amém, irmãos? Salmos 19, verso 13. Eu vou citar rápido aqui para você. A Bíblia diz: também da soberba guarda o teu servo. O salmista disse: que ela, a soberba, não me domine. Se você não tomar cuidado, a soberba vai te dominar. E vai acabar com a tua vida, vai acabar com o teu casamento, vai acabar com as tuas finanças, vai acabar com o seu ministério, vai acabar com a tua saúde. Que ela não te domine. Você pode declarar comigo? Falar assim: que a soberba não me domine. O que é isso? Humildade. Se a Bíblia está dizendo para ter cuidado, amado, eu preciso ter cuidado. Porque às vezes você sabe que está escrito, você sabe que é a vontade de Deus, mas não é porque você sabe o que está escrito, é para você tratar ou fazer. Às vezes é a maneira certa, o tempo certo. Amém, irmãos? Isso é mensagem de conferência. Resolver a nossa vida. Esse final de ano vai ser o melhor final de ano da nossa vida. O diabo, ele não sabe mais, com essa pandemia, com tudo que ele tentou, ele nos credenciou a dupla honra. Mas deixa de ser soberbo. Não vai ser do seu jeito, não é da sua maneira. Sabe por que coisas não aconteceram o que era para acontecer? Porque estava em orgulho. Mas ainda dá tempo de Deus intervir se Ele encontrar o teu coração. Saiba, amado, que eu estou sendo boca de Deus para a tua vida.
também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Deus está querendo que você fique livre de grande transgressão, porque é o que está na próxima etapa da tua vida. Por querer ser orgulhoso, por querer achar que é do seu jeito. Saiba celebrar as diferenças. Provérbios capítulo 8, verso 13, a Bíblia diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, o que também? A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Sabe o que ele diz? Eu os aborreço. Provérbios capítulo 8 e verso 13. A Bíblia diz que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, que é o que ele diz que consiste em quê? Alguém sábio, ele sabe que o temor do Senhor consiste em quê? Em aborrecer o mal. É o mal, não a pessoa. O problema é que você acha que está lidando com pessoas. A soberba é outra coisa que você tem que aborrecer. A Bíblia diz a arrogância, deixa de ser arrogante. O mau caminho e a boca perversa. A Bíblia diz, eu os aborreço. Provérbios 11, 2 diz, e vindo a soberba. O que eu quero dizer com isso e o que a Bíblia está dizendo, ela vai vir. Fala assim, ela vai vir. E vindo a soberba, sabe o que sobrevém? Sabe o que precede? A desonra. Essa palavra desonra é a palavra vergonha. E vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas, olha o paralelo, com os humildes está o quê? A sabedoria, o temor do Senhor, que consiste em aborrecer o mal. Em aborrecer a arrogância. Então, e vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes. Mas com os humildes, eu vou repetir, mas com os humildes. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa condição. Mas com os humildes, que é o que? Algo que você se veste. Você se despe, é isso? Da velha natureza humana, da sua razão, e você se veste com a humildade. Eu quero que você, amado, pega isso como, sabe, uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou imaginando que esse talvez seja uma das palavras mais sérias que Deus está me dando para você. E desonra está ligado à vergonha. E aí, e vindo a soberba, sobrevém ou precede o quê? A vergonha ou a desonra. E eu sempre gosto de dizer isso. Tudo que causou vergonha ou desonra na minha vida e na sua vida, sabe por que isso aconteceu? Porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade. Não acha que você sabe tudo. Porque quando os discípulos foram questionar quem seria o maior no reino de Deus, você lembra o que Jesus fez? Ele chamou uma criança e botou no meio deles. Ele disse, quem não se humilhar como essa criança, não entrará no reino de Deus. Você está aqui comigo, irmãos? Então eu quero que você entenda isso. Amém? Então tudo que causou vergonha ou desonra na minha vida, foi porque Deus não me encontrou com as roupas ou com as vestes da humildade. Ele me encontrou andando em soberba, em arrogância. Eu não quero, amado, eu já sofri demais. Eu já padeci muitas coisas, eu já errei. Eu já errei, minha família pagou por isso já também. Porque eu andei soberbo e arrogante. E a questão não é o quanto você sabe. A questão é o quanto você é humilde para praticar o que você sabe. Porque um dos princípios que Deus nos chamou para andar é andar em amor. Quem anda em amor não anda em soberba. Não busque seus próprios interesses. Quem anda em amor não se exaspera do mal. Não se ressente do mal sofrido. Você está aqui comigo? Amém. Então eu quero que você entenda isso. Amém? Isaías capítulo 2, o verso 11. Eu vou citar para você, não precisa nem abrir. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Quem está dizendo isso? O Senhor. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada.
só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Misericórdia. O verso 7 do capítulo 2, o verso 17 do capítulo 2 de Isaías diz assim: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Sabe por quê? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Está ligado ao que eu falei com você de João capítulo 5 e o verso 44. Fala assim: só o Senhor será exaltado. Nunca, amado, você tem que tomar o lugar de Deus. Ou nunca você tem que se pôr acima do seu irmão. Porque diante de Deus nós estamos nivelados. Provérbios 13:10 diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha o que? A sabedoria. Amém? Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Você está aqui comigo, irmãos? Agora, um homem orgulhoso, presta atenção, um homem ou uma mulher orgulhosa ou orgulhoso, pode conhecer a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, pode acreditar na palavra de Deus, pode acreditar que ela é verdade e até mesmo ensinar, mas tremer diante da palavra de Deus é exclusividade dos humildes. Deixa eu te dar um exemplo que eu achei muito interessante. Eu até falei isso com o Junão. Sabe, amado, quantos creem que Deus tem coisas poderosas para a sua vida? Amém. Eu não só creio, como eu tenho certeza absoluta, não só para a minha vida, mas para a tua família, para a tua vida também, para essa igreja, para as nossas igrejas. Mas o exemplo que eu tenho, claro, para que você entenda essa questão de orgulho, é como uma vidraça. Sabe um vidro grande? Nós tivemos alguns episódios na nossa casa. Nós temos lá na nossa área gourmet um vidro, né? Uma vidraça, que muitas vezes algumas pessoas, por achar que estava tudo certo do outro lado, foram entrando e pá, lascaram a cara no vidro. Teve uns assim que quase arrancou o vidro mesmo. Crianças, uma vez eu quase dei de cara, teve um que deixou a marca do nariz certinho lá. Então, o que eu quero que você entenda é que às vezes não. É o exemplo que veio para mim hoje. Que você está vendo lá aquilo que Deus tem para você nesta estação, o carro, a casa, a bênção, as suas contas pagas, dinheiro chegando, um avivamento financeiro, e tudo é lícito, tudo é direito seu. Mas quando você dá o passo para pegar, quando você corre para pegar, você dá com a cara no vidro. E esse vidro aí é o orgulho. Você não vê. Do outro lado está tudo que você precisa. E você está vendo, é seu direito, é sua herança. Mas por falta de humildade e andar em orgulho, quando você vai acessar, você dá com a cara no vidro. Então, humildade é simplesmente a disposição que prepara a alma para viver em confiança e em fé. Eu vou repetir. A humildade é simplesmente a disposição que te prepara a alma para viver em confiança e fé a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. A fé busca o quê? A glória que vem de Deus. Eu vou repetir. A fé busca o quê, irmãos? A glória que vem, nunca a sua. Você não vai desenvolver fé para se mostrar. Não tem a menor possibilidade, porque tem orgulho aí. E não funciona. Vai estar como uma vidraça. Amém? A humildade e a fé estão mais intimamente associados nas escrituras de que muitos pensam. E eu queria te mostrar alguns textos que você conhece, muito interessante. E, ai meu Pai, tanta coisa vai subir no coração. Eu fico pensando e olhando para a vida de algumas pessoas às vezes, e essas pessoas elas acham que sabem o que estão fazendo, elas acham que fazer a escolha de viver uma vida fora da palavra, ou de achar que algumas coisas
são lícitas. Eu não sei se você sabe um texto da Bíblia assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem algumas pessoas que em nome do trabalho, ou em nome daquilo que pensam, elas acham que pode fazer tudo, mas não é bem assim. E essa questão da falta de humildade é um problema sério, porque às vezes as pessoas não avançam, e às vezes essas pessoas já quebraram a cara, já passaram por situações, e agora dão de novo com a cara na vidraça, e acham melhor ficar arrogante e prepotente, do que acessar as coisas que Deus tem para a vida. E tem pessoas que, se não tratar essa coisa hoje, vão ter problema. Então, a humildade e a fé estão mais intimamente associados ou ligados nas Escrituras de que muitos de nós pensamos. Quando se lembra do centurião, o centurião, aquele homem que era uma autoridade naquele tempo, sabe o que ele disse? Eu não sou digno de que entre em minha casa. Sabe o que é isso? Fala assim comigo, humildade. E sabe o que Jesus associou essa humildade dele? Ele falou assim, eu não vi fé assim em Israel. Quero que você pense sobre isso. Quer que eu leia o texto? Eu vou só dar uma... Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, isso é Mateus 8,5, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Não era qualquer situação, irmãos. E Jesus disse, eu irei curá-lo. O que eu gosto é o que Jesus faz e é o que Jesus quer fazer aqui hoje à noite. Não, eu vou repetir. É o que Jesus quer fazer aqui hoje à noite. Mas talvez eu e você vamos precisar, sabe do quê? Da humildade do centurião. Ele falou assim, eu não sou digno de que te entres em minha casa. Ele está dizendo, eu não tenho aliança. Mas ele falou assim, mas eu creio em autoridade. Porque eu entendo esse princípio, porque eu estou em autoridade. E eu também tenho pessoas debaixo de autoridade. Ele falou assim, manda com uma palavra. O que é isso? Fé na palavra. Mas humildade ligado, humildade e fé ligado. Jesus falou assim, uau, eu não vi fé assim em Israel. Sabe por que talvez a nossa fé não está funcionando? Porque falta humildade. De dizer, eu não sei tudo. E o que eu sei, eu quero colocar, sabe, diante de pessoas para dizer, está certo isso aqui. Às vezes a gente não faz isso. A gente pega aquelas convicções e não quer submeter a outras pessoas que você respeita. Dizendo, o que você pensa sobre isso? Sabe, algumas pessoas às vezes me procuram. Pastor, eu só queria te comunicar algumas coisas. Amado, se você só veio comunicar, então não precisa nem da minha opinião. Você concorda? Se você só veio comunicar. Agora é diferente quando você... Olha o que é humildade. Pastor, eu estou pensando em fazer isso. E o Senhor é o homem que Deus levantou sobre a minha vida. O que o Senhor pensa sobre isso? O que é isso? Humildade. Agora não venha me dizer que você está em fé dizendo só comunicando. Mas esse centurião, ele fez isso. E Jesus falou assim, eu não vi fé assim em Israel. Amém, irmãos? Quantos se lembra da mulher cananeia? Sabe o que Jesus disse para ela? Quantos se lembra? Grande é a tua... Mas quantos lembra do contexto? Também não tinha aliança. Eles tinham um problema lá entre povos, lá aquela coisa toda. Lembra disso? Não tenho tempo para ficar falando. E a Bíblia diz, em Mateus 15, 25, ela porém, a mulher cananeia, veio e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. 26, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, eu concordo. Sabe o que é isso? Humildade. Eu reconheço. O que é isso? Humildade. Sim, Senhor, é o que ela diz. Mas ela diz, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou assim, eu não tenho um problema de ficar com o que sobrar, mas desde que eu não saia daqui sem eu ser alcançada pelo Senhor. Ela falou assim, eu não tenho problema, como vai ser se eu vou ser a última a ser atendida, mas eu não tenho problema de ficar para o final. Sabe o que é isso? Humildade. E sabe o que Jesus trata isso? Olha só o que a Bíblia diz. Então lhe disse Jesus, ó mulher,
grande é a tua, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, quando ele encontrou o que? Humildade, o que aconteceu? Ele está liberando uma palavra para você também aqui agora. Agora pode acontecer algo na sua vida. Sua fé pode passar a funcionar agora. Amém? Então, humildade, sabe o que é? E eu vou colocar isso aqui. Humildade é a morte do ego. Fala assim, humildade é a morte do ego. Mas vamos pegar o exemplo de Jesus para mim e para você. Abra em Filipenses capítulo 2 e o verso 5, por favor. Eu já queria chamar o Vitor, está aí? Vem para cá, Vitor. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa poderosa saber que eu estou sendo boca de Deus. E pensar que talvez alguns de vocês vão pegar. Esse é o meu único desejo aqui hoje. Filipenses capítulo 2, o verso 5, vai falar sobre o exemplo de Cristo na humilhação. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que ele fez? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo. Eu vou repetir, assumindo a forma, ele deixou todo aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele assumiu a forma, olha para cá, de servo. Ele falou assim, eu não estou aqui para ter razão, não estou aqui para fazer o que ele me falou. Preste atenção, assumindo a forma de servo, é algo que ele teve que fazer. Sabe o que significa isso? Que é algo que eu e você vamos ter que assumir também. Para de querer ter razão em tudo. Para de pensar que é só do seu jeito, da sua maneira. Como eu disse, você pode crer na palavra, você pode ensinar a palavra, você pode acreditar de toda forma nela, ainda assim está em orgulho. Porque você está querendo provar pela palavra, por meio de artifícios, aquilo que você pensa. E a Bíblia diz, e tornando-se em semelhança de homens. E a Bíblia diz, e reconhecido em figura humana. No verso 8, a si mesmo se humilhou. De que forma que ele se humilhou? Tornando-se, qual é a forma que ele se humilhou? Tornando-se obediente. Qual é a forma que eu e você temos que nos humilhar? Nos tornando obediente ao que? A palavra, à vontade de Deus. Não ao que você pensa e ao que você acha. Tornando-se obediente, se for o caso, mas no caso de Jesus foi o quê? Até a morte e morte de cruz. Pelo que também, porque ele fez isso, Deus o exaltou por conta da condição de humilhação. Deus o exaltou sobremaneira e não só fez isso, ele deu o nome que está acima de todo nome. Eu não sei se você já pensou ou desejou ser alguém que as pessoas queiram se aconselhar com você, por conta de um coração humilde. Elas se consideram sábio, mas sabe por que elas... Sabe que as pessoas não procuram conselho com arrogante? Arrogante, ele acaba expelindo pessoas. Mas não tem nada mais maravilhoso de você ser tão cheio de Deus e ser tão humilde, de as pessoas quererem de Deus o que há em você, querer em você o que há de Deus. Elas vão assim, rapaz, eu tenho certeza que eu vou me aconselhar, ele vai falar o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Amém? Você está aqui comigo? Ora, abra comigo em Isaías 66. O verso 1 e o verso 2, eu queria ler esse texto com você,
porque eu achei esse texto tão sério, porque aqui está falando do povo de Israel. E o povo de Israel, como eu já disse para você no início, eles tinham uma série de vantagens. Eles eram um povo escolhido, eles tinham a lei, eles tinham um templo, mas faltava para eles, sabe o que? Humildade. Eles permitiram que o orgulho florescesse. E Deus disse, para quem ele olharia? Quando ele falou isso por meio do profeta Isaías. Olha o profeta Isaías capítulo 66, o verso 1. Assim diz o Senhor, e essa é a palavra para mim e para você. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Aí olha só o que ele diz. Que casa me edificareis vós. Ele está dizendo, que casa vocês vão me edificar? Preste atenção, é uma pergunta. E qual é o lugar do meu repouso ou do meu descanso? Verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas olha para cá agora, por favor, não continue aí não. Ele está dizendo, deixa eu dizer, ele falou assim, eu estou colocando entre vocês os céus e a terra. Sabe o que é o céu? Ele está dizendo, o céu é o meu trono, foi eu que criei. E a terra é o estrado dos meus pés. O que vocês estão achando que vão poder fazer para mim? Que casa que vocês vão edificar? Que orgulho é esse? O que vocês estão querendo me apresentar? Eu quero que vocês entendam esse texto. Ele deixa bem claro, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarei em vós? E qual é o lugar do meu repouso, do meu descanso? Verso 2, porque a minha mão fez todas essas coisas. Que onda é essa de vocês estarem orgulhosos e achar que vocês estão fazendo alguma coisa? Porque a vida com Deus é fé. Mas olha só, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é este, não é para todo, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Assim, os outros eu não quero nem conversa. Então, com essa ideia de orgulho, de achar que pode fazer, de que é, que faz e acontece, de que conhece, eu disse, o que você pode edificar para mim? Eu disse, o céu é o meu trono, a terra está dos meus pés. Que casa que vocês vão edificar para mim? Esse trecho está tratando de orgulho do povo de Israel. Mas Deus está deixando claro para quem ele olharia. É para todo mundo? Ele está deixando claro para quem ele olharia. Ele está dizendo para o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Sabe, amado, humildade. Segundo Provérbios 15, 33, eu quero chamar o povo do louvor para cá. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E ele diz, e a humildade precede a honra. Sabe, e existem coisas que eu não preciso crer, não sei se você sabe disso. Basta andar em humildade, com as vestes da humildade. Eu não preciso crer. Elas virão para a minha vida só porque eu estou andando em humildade. Sabe, e eu queria ir lá para 1 Pedro 5,5. Ele diz assim, rogo igualmente aos jovens, e eu posso dizer aos que não são maduros, ou os que estão no processo de crescimento, sede submissos aos que são mais velhos ou aos que são mais maduros. De que forma? Ele diz, outro sim, no trato. Fala assim, no trato. Fala assim, no relacionamento. No trato de uns com os outros. E ele diz que eu devo fazer o quê? Me vestir com as vestes da humildade. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça ou maior graça.
E aí no 6 o que ele diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, com o propósito de quê? Para que ele em tempo oportuno vos exalte. 7, de que forma? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no 8 ele diz: sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E eu gosto do que a Bíblia diz em Tiago 4 e o verso 6. Por que eu estou dizendo isso? Porque 4 bênçãos virão sobre a minha vida, só porque eu estou em humildade, só porque eu decidi andar em humildade. Uma delas é maior graça. Fala assim: maior graça. Quando eu me visto com as vestes da humildade, maior graça vai vir sobre a minha vida. Eu não preciso nem crer, vai vir. Porque a Bíblia diz que Deus concede maior graça. Agora o soberbo, ele resiste. Você vai orar e Deus não quer mais te ouvir. Outra coisa que vai vir sobre a tua vida, Ele vai te exaltar. O que é te exaltar? Levantar de situações, de problemas, tormento ou falta de esperança. Outra coisa que a Bíblia diz lá, é porque Ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você porque você anda em humildade. Você não vai precisar se defender. E a outra coisa que o livro de Tiago diz, é que o diabo fugirá de vós, quando você se sujeita a Deus, e você anda em humildade. A Bíblia diz que o diabo não suporta alguém humilde. A Bíblia diz que ele foge dessas pessoas. Amém? Tudo isso só porque Deus me encontra com as roupas da humildade. Agora, qual é o galardão? Qual é o presente da humildade? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 e no verso 4, o quê? Que o galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e vida. Sabe, amado, nós deveríamos nos vestir com as vestes da humildade hoje. E o que é se vestir? Se despir de você mesmo, aceitar o que Deus está dizendo, reconhecer que você não é melhor do que ninguém, não andar altivo nem soberbo. E eu quero terminar esse culto com o mesmo texto que eu comecei. Aqueles que não se permite que Deus trabalhe neles, esses não deveria nem trabalhar para Ele. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você orasse. Essa é uma oração que eu não posso fazer por você. É uma oração que Deus confere no seu coração. Sabe, amado, eu só quero te encorajar por uma coisa, por favor. Não saia, não deixa subir no teu coração, mas não foi eu que errei. Se você está envolvido num problema, você também tem parte. Eles erraram comigo, não importa. O que Deus precisa encontrar em você é humildade. E o que é humildade? Uma das coisas é saber que Deus cuida de você, não importa o que se levanta contra você. Humildade não é querer devolver na mesma moeda. Humildade não é querer ter a razão. Humildade é fazer o que Jesus fez. Ele não errou, Ele não pecou, mas Ele assumiu o meu lugar e o seu, que éramos culpados. Então eu acho que nós temos motivos aqui para se arrepender. Então eu queria que você orasse enquanto nós cantamos essa canção. Rei dos Reis, é isso? Essa introdução, não é? Rei dos Reis, é isso ou não? E depois a outra que vocês cantaram. Foi essa que vocês cantaram? Foi essa?
essa emenda para o meu Salvador. Eu quero te dar um tempo para você orar, talvez se ajoelhar. Você que está em casa também. Sabe, é para o Senhor que você vai tratar isso. Não é eu que devo fazer. Mas eu queria que, sabe, a Bíblia diz, não é para você rasgar suas vestes, é para você rasgar o seu coração. Amém? É rasgar o seu coração. Oh, aleluia. Oh, obrigado.